Você já se pegou ajoelhado em oração, com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus por livramento financeiro? E mesmo assim, quando abre os olhos, encara a mesma conta que você já pagou 4 vezes, e ainda falta? Você sabe o que é orar com fé. Você sabe o que é clamar de madrugada, pedir direção, entregar seus pedidos a Deus com sinceridade. Mesmo assim, a dívida continua lá, como se suas palavras tivessem chegado ao céu, porém seus problemas nunca chegaram a um final diferente. A verdade é que orações poderosas e sinceras não são ignoradas por Deus. Aquilo que você entregou em oração, cada palavra, cada suspiro, cada lágrimas, está registrado no trono da graça. Mas a resposta divina que você espera não é simplesmente um número desaparecendo do seu extrato bancário. Deus não opera como um caixa eletrônico celestial que cancela boletos por decreto emocional. Então por que as orações parecem não produzir o efeito que você deseja? Porque tantos cristãos que clamam com mais fervor do que muitos contemporâneos continuam endividados, com medo de olhar o extrato, com insônia pensando nos juros, com vergonha de atender uma ligação do banco? Esse é o primeiro ponto que ninguém te contou. Há uma diferença profunda entre orar por livramento e viver na estratégia de Deus para o livramento. A oração é poderosa, mas ela não substitui o alinhamento com os princípios que Deus mesmo estabeleceu. Não há contradição nisso. Deus ouve suas orações, mas o que ele responde nem sempre é o que você espera, especialmente quando sua vida financeira está desalinhada com os princípios do reino. O salmista Davi escreveu em Salmos 34:17: "O justo clama, e o Senhor o ouve, e o livra de todas as suas angústias." O que chama a atenção nesse versículo não é a promessa de prosperidade automática, mas a conexão entre retidão espiritual e libertação das angústias. Davi não diz "o justo que nunca teve dívidas." Ele diz que o justo, no meio da angústia, é ouvido, e Deus trabalha a libertação. Mas essa libertação, como toda obra divina, tem um modo de operação. Deus não age fora dos princípios que Ele mesmo ordenou no universo. E quando suas finanças estão sendo regidas por caos, por recompensas imediatas, por consumo impulsivo e por ignorância prática, a resposta à oração pode estar sendo filtrada através de um processo de correção, preparação e realinhamento interno. Antes de Deus responder com provisão, Ele muitas vezes responde com clareza, verdade e visão. E essa resposta, embora às vezes pareça lenta, não é ausência, é formação. Deus não quer apenas tirar a sua dor, Ele quer transformar a causa dela. Você pode orar com fé, pedir a Deus que te livre das dívidas e mesmo assim continuar endividado. Porque a oração, por si só, não reprograma hábitos, não disciplina o gasto impulsivo, não faz você aprender a administrar ou planejar. E Jesus mesmo disse, com palavras que normalmente são usadas para consolo, mas que também trazem exigência: "Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai de seu coração." Mateus 15:11. Aplicando ao contexto financeiro, não é a oração que muda a sua vida, é o que sai do seu coração depois da oração. A oração é o início, ela abre uma porta. Mas a caminhada, essa parte em que você enfrenta as contas, os números, a disciplina de pagar primeiro suas obrigações, cortar impulsos, rever prioridades, é onde Deus opera a resposta da oração. Você pode orar a noite inteira e ainda assim viver com a bolsa furada de Ageu 1:6, trabalhando, comendo, se vestindo, e o que você possui simplesmente desaparece, porque sua vida financeira não tem estrutura. Esse versículo bíblico não fala de falta de fé. Fala de consequências naturais de desalinhamento. E aqui está a primeira chave que poucos te explicam. Deus responde orações dentro de um sistema de princípios espirituais e práticos. A oração abre a porta de Deus. A sabedoria prepara você para atravessá-la. Sem a sabedoria, a porta pode até se abrir, mas você tropeça no limiar e não entra. Hoje, eu quero te convidar a olhar para suas orações com uma nova perspectiva. A oração é o início da transformação, mas ela não é um substituto para a ação alinhada com Deus. Ela não é um botão mágico que cancela boletos. É o atalho para a sabedoria, visão e direção que então precisam ser aplicadas. E quando isso acontecer, quando sua oração for acompanhada de ação,
Deus responde, Deus liberta, Deus transforma. E o terceiro parágrafo da sua história financeira, aquele em que você diz, agora eu entendi, começa exatamente aqui. Quando Deus parece silencioso na área financeira, muitas pessoas começam a questionar, ele está me ignorando? Será que minhas orações não têm poder? Será que eu piquei e nem sei? Esses pensamentos são reais, humanos e até compreensíveis. Mas antes de tirar conclusões dramáticas, precisamos olhar com honestidade para o que está acontecendo entre você e Deus nessa área tão sensível da vida. É verdade, Deus ouviu sua oração, Deus viu suas lágrimas, Deus conhece suas lutas com dívidas, contas atrasadas e aquela ansiedade que aperta o peito no fim do mês. Ele ouve, e a Bíblia é clara sobre isso. Muitas vezes, o que parece ser silêncio de Deus não é abandono, é tutela divina, é tempo de preparo. A aprovação financeira que você vive pode ser comparada a um crisol. Deus não está te ignorando. Ele está refinando. Ele não está te punindo. Ele está preparando. Mas poucos pregadores falam dessa dimensão espiritual do aperto financeiro porque ela exige coragem e, acima de tudo, verdade bíblica completa. Não apenas consolos superficiais. A verdade é que Deus não promete que você nunca terá dificuldades financeiras. Ele promete estar com você durante as dificuldades. Ele promete te ouvir. Ele promete dar sabedoria. Mas ele não promete que todas as dívidas desaparecerão por decreto emocional. Porque ele opera dentro de princípios espirituais e práticos que ele mesmo estabeleceu. E muitas vezes, o que parece ser silêncio de Deus é, na verdade, Deus te ensinando um novo modo de viver. Um exemplo disso está em Deus falando com o profeta Elias após o Monte Carmelo. Elias experienciou um encontro dramático com Deus. Fogo do céu, vitória sobre os profetas de Baal, aclamação do povo. Mas depois disso, ele fugiu com medo, cansado e derrotado. Ele esperava que Deus agisse com mais poder. Mas Deus não apareceu no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus apareceu numa voz mansa e delicada. Deus não muda, ele responde. Mas muitas vezes, a resposta vem num modo que você não reconhece logo de início. Deus não chama só pelo estrondo. Ele chama pela sabedoria silenciosa, pela consciência, pela direção gradual. E isso se aplica à sua vida financeira. Você está orando e ainda assim continua endividado? Pode ser que Deus esteja te trazendo para um estágio onde 1. Ele quer que você entenda que a provisão não é apenas recebimento, é gestão. A provisão de Deus pode estar chegando em forma de ideia, disciplina, clareza, padrão de gastos, coragem para dizer não, entendimento do que realmente é necessidade versus desejo. Deus está respondendo, mas não da forma como você imaginava. 2. Ele quer que você perceba que sua relação com dinheiro é parte da sua vida espiritual. Você pode ser fervoroso nas orações, fiel nos dízimos, obediente em muitas áreas, mas se sua vida financeira vive no caos, isso não é falta de fé. É falta de alinhamento prático com os princípios que Deus mesmo revelou nas Escrituras. Deus trata essa área como parte da sua caminhada espiritual, porque ela molda seu caráter, sua fidelidade e sua dependência dele. 3. Ele quer que a resposta à sua oração venha associada à sua transformação interior. A oração abre a porta para a ação de Deus, mas se você continua vivendo do mesmo jeito, gastando impulsivamente, ignorando números, não planejando, adiando decisões, você pode estar pedindo a Deus para consertar algo que Ele te chamou para endireitar você mesmo. Aqui está algo que muitos não entendem. Deus nunca contradiz os princípios que Ele estabeleceu. Se a palavra dele ensina que sabedoria, ordem, planejamento, trabalho diligente e mordomia fiel trazem provisão e execução, então quando você ora pedindo livramento e continua vivendo de forma desorganizada, não está apenas desobedecendo um princípio prático, você está pedindo a Deus para operar fora de sua própria ordem. E Deus nunca contradiz a si mesmo. Por isso, muitas pessoas sentem que Deus está silencioso, quando na realidade Ele está dizendo: estou aqui, mas você ainda precisa aprender a andar comigo nessa área. E essa aprendizagem, infelizmente, não acontece apenas em um momento de oração. Ela acontece no dia, quando você revisa seus extratos, confessa seus erros, corta impulsos,
Organiza prioridades, revisa hábitos. Isso não é obra humana isolada. É fruto de uma oração que foi ouvida e agora está sendo trabalhada por Deus no seu interior. Veja o que diz Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em aprendizado, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Esse versículo não fala apenas de teoria cristã. Ele fala de uma prática fundamental: crescer em entendimento. Quando você ora, Deus te dá entendimento. Quando você busca sabedoria, Deus confirma a resposta. Quando você aplica a sabedoria, Deus abre caminhos. Esse é o padrão. E o silêncio aparente não é Deus se escondendo. É Deus aguardando sua resposta à sabedoria que Ele já te deu. Ele não vai liberar provisão sobre desordem. Ele vai liberar direção primeiro. E então, provisão. E muitas vezes, o que parece ser silêncio é, na verdade, Deus nutrindo em você o tipo de fé que produz transformação, não apenas consolo. A fé que muda sua vida não é a fé que diz: Deus vai pagar minhas dívidas magicamente. A fé que transforma é a fé que diz: Senhor, eu aceito a direção, mesmo quando ela exige mudança. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus começa a responder, não como você imaginava, mas como você precisa. Existe uma frase que muitos cristãos repetem como se fosse verdade absoluta: basta orar que Deus resolve. E essa frase tem uma face de verdade. Mas ela também esconde um erro teológico gravíssimo quando aplicada à vida financeira. Por trás dessa frase, há uma crença silenciosa que aprisiona muitos fielmente. A ideia de que oração substitui sabedoria, ação e conhecimento prático. Esse é o quarto motivo pelo qual pessoas que oram continuam endividadas. Elas oram, mas vivem sem conhecimento financeiro. E isso não é apenas uma falha prática, é uma falha espiritual, porque a palavra de Deus afirma repetidas vezes que o povo perece por falta de conhecimento. E essa afirmação não se limita à ignorância espiritual, emocional ou moral. Ela também se aplica à tua vida financeira. Ouça com atenção o que diz o profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Não diz: o povo foi destruído por falta de oração. Não diz: o povo foi destruído por fé. Diz: por falta de conhecimento. E o que é conhecimento quando se fala de dinheiro? Não é apenas saber quanto você ganha. Não é apenas saber quanto você gasta. Não é apenas saber que precisa economizar. Conhecimento aqui é entendimento aplicado. Ou seja, não basta saber. É preciso aplicar sabedoria aos seus hábitos, decisões e comportamentos. Você pode orar por sabedoria, e Deus te dar sabedoria. Você pode orar por direção, e Deus te mostrar o que precisa mudar. Mas se você não aprende, se você não coloca em prática, se você continua com as mesmas atitudes que te trouxeram até aqui, tua oração, na prática, fica sem efeito visível no mundo real das contas, boletos, dígitos e juros. Deus não quer que você viva na ignorância financeira, Ele quer que você saia dela. Mas muitos continuam no ciclo da mesma maneira que um jardineiro que ora para que a semente cresça sem sequer plantá-la ou regá-la. Ele pode orar a vida inteira, mas nunca verá a planta surgir. Orações não produzem colheita sem ação alinhada com a resposta de Deus. E o que Deus quer? Ele quer que você aprenda, entenda e haja. Veja o exemplo de Neemias. O povo de Israel estava em ruínas, não apenas no espiritual, mas nas estruturas de sua vida. Eles oraram, eles jejuaram, eles clamaram. Mas quando Deus deu a direção, Neemias agiu. Ele subiu os muros, organizou trabalhadores, avaliou recursos, enfrentou oposição. Ele não apenas orou, ele planejou e trabalhou. E o resultado? Uma cidade restaurada. Agora aplique isso à sua vida financeira. Orar é fundamental. Buscar Deus é essencial. Mas quando Deus te mostra o que precisa mudar, Ele espera que você haja. E agir requer conhecimento. Conhecimento para saber onde o dinheiro está indo, reconhecer padrões que levam ao gasto impulsivo, entender como juros corroem sua estabilidade, aprender a viver abaixo do que você ganha, enxergar o que é necessidade e o que é desejo. Sem isso, orar vira um ciclo repetitivo. Senhor, livra-me das dívidas. E nada muda. Esse é o erro invisível.
pensar que oração e sabedoria são caminhos separados. Eles não são. Deus não te chama a orar ou a aprender. Ele te chama a orar e aprender, e então agir. A Bíblia não nos manda apenas clamar. Ela nos manda buscar sabedoria. Ela nos manda aprender. Ela nos manda crescer. E pensamento sem ação, mesmo motivado pela fé, não muda a sua realidade financeira. Você pode orar por dias, semanas, meses. Você pode clamar de madrugada. Você pode jejuar e levantar o dízimo. Mas se você não buscar conhecimento financeiro aplicado à sua vida, continuará vendo a mesma coisa no fim do mês. Contas acumuladas, pagamento mínimo no cartão, juros que se multiplicam, salário que evapora antes do fim do mês. E é por isso que muitos fiéis continuam endividados. Não por falta de oração, mas por falta de aplicação do conhecimento que Deus já te disse para buscar. E essa é a verdade que a maioria dos cristãos nunca ouviu pregar. Há algo curioso e perigoso que acontece com muitos cristãos quando o assunto é dinheiro. Eles amam orar, mas continuam a viver com hábitos que, na prática, sabavam suas próprias orações. Não é que Deus não responde, é que mesmo quando responde, o padrão de vida não permite que a resposta se manifeste. Esse é o quinto erro invisível que mantém pessoas que oram endividadas. Manter hábitos financeiros que neutralizam a resposta de Deus. Você pode estar se perguntando agora, como assim? Hábitos neutralizam oração? Sim. E essa neutralização acontece de maneiras sutis, tão sutis que a maioria das pessoas nem percebe. Vamos enumerar algumas dessas armadilhas invisíveis que estão sabotando suas orações. 1. Viver com base em impulso emocional. Quantas vezes você já orou por provisão e logo depois gastou o dinheiro com algo desnecessário, apenas para se sentir bem por um momento? Isso acontece porque você não tem prioridades claras. Você confunde emoção com necessidade. Você usa consumismo para tentar preencher um vazio espiritual. Mas Deus não responde oração para alimentar impulsos. Ele responde para transformar vidas. 2. Não estabelecer um plano financeiro. Orar sem um plano é como plantar uma semente e deixar o solo sem água, sem luz, sem cuidado. Você pode clamar, Senhor, dá-me provisão. Mas se depois disso você não cumpre um orçamento, não organiza seus gastos, não separa metas, não controla prioridades, então a oração fica sem terreno fértil para germinar. Deus pode até responder, mas você não está preparado para receber e estabilizar aquilo que Ele quer dar. 3. Ignorar despesas e viver no automático. A maioria dos endividados não sabe quanto gasta por mês, em que categorias gastam mais, quais despesas são essenciais, quais são desejos disfarçados. Quando você ignora essa realidade, você está essencialmente dizendo, eu oro, mas não olho para as consequências das minhas escolhas. E Deus quer que você olhe, porque oração sem visão clara da realidade é como navegar no escuro, e Deus não quer que você navegue no escuro. 4. Falta de autocontrole digital. Vivemos na era do consumo instantâneo, compras com um clique, parcelamentos intermináveis, promessas de sem juros que se tornam prisão de juros depois. Você ora por livramento, mas depois compra por impulso, acha que é só parcelar. E no fim, o que chega primeiro? O boleto. Esse hábito, aparentemente pequeno, cria um ciclo que sabota todas as respostas de Deus, porque você não está vivendo por sabedoria, você está vivendo por impulso. 5. Confundir fé com imprudência. Aqui está uma verdade dura. Fé não é sinônimo de imprudência. Muitos cristãos transformam a fé em desculpa para justificar decisões ruins. Deus vai abrir uma porta e eu vou entrar. Se for de Deus, vai dar certo. Eu confio no Senhor. E isso é bonito, até que a porta abre, mas você não tem preparo para atravessá-la. A fé sem prudência não envolve risco. Ela reduz a visão. Ela te faz acreditar que basta pedir, sem aprender como caminhar com aquilo que você pede. 6. Não aprender com erros financeiros passados. Você já orou pelo livramento de dívidas? E ainda assim, repetiu os mesmos erros? Teve a mesma tendência de gastar por impulso? Ignorou uma lição que estava ali, bem diante dos seus olhos? Esse padrão mostra que você não está apenas endividado financeiramente.
você está reencontrando os mesmos erros espirituais e práticos. A palavra de Deus diz: o simples repete o seu erro. Provérbios 26:11. E isso vale para finanças também. Orar sem aprender com os próprios passos é como pedir direção e continuar andando em 7. Não pedir sabedoria específica. Você pode orar: Senhor, me livra das dívidas. Mas Deus muitas vezes responde com sabedoria prática. Aprende como gastar melhor. Aprende a dividir renda. Aprende a viver com limite. Aprende disciplina. E o problema é que muitos oram pedindo libertação, mas não oram pedindo sabedoria prática. E sem sabedoria, nossas orações ficam incompletas, sem ação reversível, sem consequência prática. A grande verdade: o que Deus responde geralmente é direção antes de ser provisão. Deus te dá uma direção primeiro. Ele te entrega clareza primeiro. Ele te revela princípios primeiro. E quando você responde à direção dele, então Deus libera a provisão. Mas quando a resposta de Deus, a sabedoria, a clareza, o entendimento, é ignorada, Deus respeita sua liberdade. E a provisão não se manifesta na sua realidade. Isso é amor, não abandono, porque Deus não quer prover para que você continue no erro. Ele quer te levar para fora do erro, e então prover. A fé com ação. A fé que honra a Deus é aqui. Ora com sinceridade, busca sabedoria, aprende, se organiza, age com prudência, muda hábitos, alinha coração e comportamento. Essa fé não é passiva, é ativa. E é essa fé que move montanhas e prende dívidas, porque no reino de Deus, mudança não começa no salário, começa na consciência. E quando sua consciência se alinha com os princípios do céu, Deus começa a liberar respostas que se manifestam também na terra, inclusive nas suas finanças. Existe uma verdade profunda e muitas vezes ignorada. Deus não multiplica o caos, Ele não coloca provisão sobre desordem, Ele não derrama bênção sobre vida que vive no piloto automático. E essa é uma das razões mais importantes e espirituais pelas quais pessoas que oram continuam endividadas. E antes que você pense que isso é algo meramente prático ou psicológico, entenda: isso é bíblico. Deus não opera fora de sua própria ordem. Desde a criação, quando Deus disse: haja luz, Ele imediatamente separou a luz das trevas, criando uma ordem. Ele não deixou a luz simplesmente existir sem direção, sem função, sem lugar. Ordem sempre precede multiplicação no reino de Deus. E o mesmo acontece com sua vida financeira. Muitos cristãos oram, mas vivem no caos. Caos na mente, caos no controle de gastos, caos no orçamento, caos na disciplina, caos nas prioridades e o pior, caos espiritualizado. Ou seja, pessoas que dizem: eu confio em Deus, enquanto fazem escolhas financeiras impulsivas, que clamam por livramento, mas não mudam os hábitos que os trouxeram até aqui, que esperam milagres, mas não se organizam. E Deus, em sua fidelidade e sabedoria, responde não com provisão imediata, mas com chamado à ordem. Veja o que a palavra nos diz em 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus não é Deus de confusão, então tudo que nasce da confusão, incluindo confusão financeira, não é da natureza dele. Isso nos leva a uma pergunta poderosa. Deus pode responder diretamente à sua oração, mesmo quando você vive com desordem? Resposta: sim, Ele pode. Mas raramente Ele o faz. Deus responde geralmente de uma forma que requer sua participação. Ele não coloca provisão sobre aquilo que ainda precisa ser corrigido. Ele primeiro estabelece princípios e só depois libera a multiplicação. Essa é uma discrepância espiritual que poucos ensinam. Deus libera a provisão à medida que você demonstra fidelidade à ordem dele. Se a sua vida estivesse organizada, se o seu orçamento fosse controlado, se você soubesse exatamente para onde cada centavo está indo, se você tivesse um plano para pagar suas dívidas, se você estivesse comprometido em mudar hábitos, então Deus poderia liberar sobre isso de forma mais clara, mais rápida, mais visível. Mas enquanto há confusão, Deus chama: filho, filha, arruma a casa primeiro. E isso não é castigo, isso é cuidado, isso é amor, porque Ele sabe o que acontece quando provisão é liberada sobre caos. A pessoa desperdiça, se frustra
e depois culpa a Deus por dar sem controle. Deus quer que você seja um administrador digno, não alguém que simplesmente recebe e perde. Ele quer que você prove que sabe cuidar do pouco antes de ganhar o muito. Veja o que Jesus ensinou em Lucas 16, 10, 12. Quem é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir tanto a Deus quanto às riquezas. Perceba a conexão. Fidelidade no pouco, que inclui fidelidade no controle, na ordem, no padrão de vida, é um pré-requisito espiritual para a confiança com é muito mais profundo do que finanças. É caráter, é prioridade, é identidade espiritual. Porque Deus não quer te dar provisão enquanto você trata seu dinheiro como se ele fosse carnal, mundano, secundário. Ele quer que você entenda que toda a área da sua vida, inclusive suas finanças, é espiritual. E é exatamente por isso que muitas orações, embora sinceras, continuam sem resposta aparente. Não porque Deus é cruel, não porque Ele está distante, não porque sua fé é fraca, mas porque Deus está ensinando você a viver em ordem, como Ele vive. E quando você entrar nessa ordem, algo começa a acontecer. A ansiedade diminui. A mente se clareia. As decisões ganham propósito. O medo perde espaço para a paz. E então, a provisão deixa de ser promessa e se torna realidade. Deus não multiplica caos, mas Ele multiplica ordem. Ele multiplica fé aplicada. Ele multiplica corações que se alinham à sua natureza. E quando isso acontece, as dívidas começam a perder poder. Não simplesmente porque você orou, mas porque Deus está renovando a raiz que causou essa dívida. E a partir desse novo lugar espiritual e prático, a resposta de Deus finalmente começa a aparecer também no mundo real, onde as contas são pagas, o salário dura até o fim do mês, e a paz financeira não é apenas um sonho. É uma realidade que começa com a obediência e a ordem. Aqui está a verdade que poucos estão dispostos a dizer, mas que a Bíblia revela com clareza. A fé, quando aliada à ação responsável, cria espaço para Deus operar provisão de forma palpável. Fé, ação, resposta divina visível. E essa fórmula é tão bíblica quanto irresistível na prática. Muitos cristãos oram, com fervor, com lágrimas, com sinceridade, mas permanecem no mesmo lugar porque a ação que deveria acompanhar a fé não aconteceu. Deus não está te ignorando. Ele está esperando que você dê o passo que Ele já te mostrou em espírito e em palavra. E qual é esse passo? Mudar sua postura diante do dinheiro de forma consciente, intencional e prática. Pare um momento e perceba isto. Você ora pedindo livramento das dívidas, mas continua gastando como se nada tivesse acontecido. Você ora pedindo provisão, mas não revisa seus padrões de consumo. Você ora pedindo direção, mas não planeja, não corta gastos, não consulta a Deus antes de decidir. Isso não é fé, isso é desejo, sem disciplina. Isso é oração, sem ação. Deus não responde milagres para consertar o que você pode consertar com a sua obediência. Ele pode. Mas Ele escolhe não fazê-lo porque Ele quer ensinar você a governar, não a depender. Vejamos o que a palavra diz em Provérbios 13:11. Riquezas de procedência vã diminuirão, mas quem as ajunta com o próprio trabalho as aumentará. Perceba o contraste. Aquele que espera tudo de fora, Deus me dá, Deus cuida, pode acabar com provisão que se esvai rápido. Mas aquele que age com trabalho, sabedoria e responsabilidade, mesmo antes da provisão, é quem verá a multiplicação. Nada aqui tira valor da oração. Pelo contrário, a oração continua sendo a ponte legítima entre o céu e a terra. Mas ela não substitui a postura de mordomia responsável por aquilo que Deus já te confiou. E quando você se posiciona nessa equação, algo extraordinário acontece. O palco de Deus se move para corresponder à sua obediência. Essa é a fé que produz resultados visíveis, não apenas sentimentos bonitos. Ordem financeira começa a aparecer. Dívidas começam a perder força. Juros começam a ser baixados. Você começa a dormir com menos ansiedade. Você começa a planejar em vez de reagir. Você começa a caminhar em direção à liberdade, e não apenas falar sobre ela. Mas há um ponto crucial que muitos ainda não entenderam. Deus responde primeiro à sua obediência,
e depois a sua necessidade. Isso porque ele não quer que você dependa de sinais e milagres. Ele quer que você desenvolva caráter e sabedoria. Ele quer que você seja digno de receber mais, porque o que ele dá tem uma função eterna. A história de José no Egito exemplifica isso como nenhum outro relato bíblico. Ele não foi elevado simplesmente porque orou ou porque tinha um chamado grandioso. Ele foi exaltado porque começou a agir com sabedoria, mesmo no cativeiro. Organizava recursos de forma estratégica, demonstrou fidelidade prática em cada nível de responsabilidade, viu além de si mesmo e preparou muitos para tempos difíceis. José é um modelo de fé, plus ação. E quando você começa a fazer o mesmo, quando você começa a alinhar suas escolhas com os princípios divinos, quando você começa a aplicar sabedoria ao dinheiro que Deus te dá, quando você para de reagir e começa a planejar com oração e direção, o livramento deixa de ser um desejo vago e se torna uma realidade palpável. Mas para que isso aconteça, Deus quer uma coisa simples, mas profunda: ver seu coração disposto a mudar, agir e aprender. Essa é a fé que Deus honra. Essa é a postura que Ele responde. Essa é a rotina que gera fruto. E quando você caminha assim, o milagre não é mais apenas uma esperança. Ele vira resultado, mensurável, real, transformador, porque Deus não multiplica o que você ainda não cuidou. Ele multiplica o que você cuidou com sabedoria e oração. E essa é a fé que transforma não apenas sua vida espiritual, mas também seus extratos bancários, suas prioridades, sua rotina e o legado que você deixará no reino. Até aqui, você ouviu verdades que podem ter sacudido seu coração. Pode até ter sentido um misto de alívio e desconforto, porque a verdade muitas vezes traz luz e dói ao mesmo tempo. Mas há algo que Deus quer que você entenda hoje. Deus não rejeita suas orações. Ele responde às orações que encontram um coração disposto a agir. A dívida que você carrega não é uma sentença. Ela é um convite à transformação. O chamado para mudar hábitos, alinhar prioridades e viver de acordo com a sabedoria que Deus revelou nas Escrituras. Você não está sendo ignorado. Você está sendo chamado a fazer parte da resposta que Deus já começou a operar dentro de você. Há uma diferença profunda entre orar pedindo livramento, viver de forma que permita ao livramento se manifestar. E essa diferença é decisão. Deus responde orações, mas muitas vezes Ele responde antes na alma, depois no extrato bancário. Ele ensina, corrige, ajusta, capacita. E à medida que você responde à direção dele, com sabedoria, disciplina e ação, as dívidas começam a perder poder. As cartas de cobrança perdem o peso, os juros deixam de crescer na sua ansiedade, e o progresso começa a aparecer. Você pode orar hoje por libertação financeira. Você pode orar amanhã pelas mesmas coisas. Mas o que fará a diferença é a ação consciente que acompanha a sua oração. Lembre-se, orar não é entregar o problema e largar a responsabilidade. Orar é alinhar-se com Deus para que a mudança aconteça de dentro para fora. Orar é pedir direção e depois obedecer à direção dada. E quando você fizer isso, verá o agir de Deus, nos seus hábitos, na sua disciplina, no uso sábio do que você já tem, no entendimento claro das suas finanças, na paz que começa a substituir a ansiedade, na luz que dissipa a confusão. Deus honra o coração que se dispõe a agir com sabedoria. Portanto, levante agora mesmo e diga com confiança: Senhor, eu quero a mudança que vem de Ti. Eu reconheço que orar é importante, mas eu quero agir com sabedoria conforme a Tua palavra. Ensina-me a administrar com prudência. Ensina-me a viver em ordem. Ensina-me a caminhar com fé e ação. E então coloque esse pedido em prática, um passo de cada vez. Comece hoje. Reveja suas despesas. Liste suas dívidas. Estabeleça um plano. Ore antes de decidir cada gasto importante. Corte impulsos. Aprenda princípios. Peça sabedoria diária. Não é um truque. Não é uma fórmula mágica. É a prática da fé aplicada à sua vida. Deus não quer que você viva preso às dívidas. Ele quer te ensinar a ser um mordomo fiel do que Ele te confiou. E quando você andar dessa forma, suas orações deixarão de ser apenas pedidos e começarão a ser respostas. Agora me diga,
De onde você está assistindo e que horas são aí? Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu tomo posse da sabedoria de Deus sobre minhas finanças. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque a fé que muda histórias é uma fé que se move em obediência.